Boa tarde, doutor Gildo, que está assessorando a nossa live, o pessoal que vai participar, assistir nossa live também. Boa tarde, doutor Marcelo Coelho Silva, nosso convidado, mais uma vez participando do nosso trabalho. Antes de passar o bastão para o doutor Marcelo, deixar bem claro que, primeiro, quem não me conhece, meu nome é Ronaldo de Souza Nascimento, sou advogado especialista em direito bancário, trabalho nesse segmento já são 22 anos, também tenho um curso, concomitantemente tenho um curso de direito bancário, né? E também tive a ideia de criar esse canal chamado Bancada Jurídica, e aos poucos esse canal vai ganhando corpo, né? Novos participantes estão entrando no canal, cada um com sua experiência em várias áreas ecléticas do direito. O doutor Marcelo é um pouco diferente já, acho que é a quarta vez que está participando do canal. Se quiser acompanhar o trabalho dele, você vai encontrar nesse canal algumas lives, acho que essa é a quarta, né? Ele, né, falando em vários temas. Hoje o doutor Marcelo vai falar sobre questão de processo criminal, né? Questão de testemunhas, etc. e tal. E a proposta do canal é essa, né? A pessoa entrar no Bancada Jurídica é uma verdadeira biblioteca, né? Onde as lives são material jurídico que a pessoa pode estudar através das perguntas e respostas, esse tipo de modelagem de lives sobre perguntas e respostas, tipo um talk show. Então, vamos dar início à nossa live. Doutor Marcelo, eu te agradeço pela sua presença mais uma vez, e sempre o convite estará aberto para outras lives. Tudo bem com o senhor, né? Boa tarde. Tudo jóia. Sempre é um prazer, Ronaldo. É isso aí. Doutor Marcelo, então podemos começar a nossa bateria de perguntas? Podemos? Sim, claro. Hoje o tema vai ser questão de testemunhas, né, no processo criminal, não é isso? Exatamente. Então, vamos lá. Eu olhei aqui algumas perguntas aqui, então vamos lá. Em que momento é rolada o rol das testemunhas no processo criminal? Isso aí é uma dúvida até que os clientes, né, sempre debatem com a gente. Sai o rol de testemunhas, né? E depois, eu posso substituir? Não posso? O rol de testemunha, ele é colocado sempre dentro do prazo para se colocar a denúncia, né, ou a queixa-crime, ou a resposta preliminar à acusação, né? Esse é o momento onde você coloca o rol de testemunhas. A partir que encerrou esse momento, teoricamente, o rol de testemunhas está formado. E quando a pessoa perde o prazo naquele prazo processual e perdeu o prazo, já era. Já era. Em tese, sim. Mas a questão do processo criminal, eu descobri, que eu aprendi na faculdade, que a pessoa não pode ficar sem defesa. Como é que fica a situação? Porque quando o juiz verificar que o advogado vacilou lá, não entregou o rol de testemunhas, não seria um prejuízo para a defesa, né? E, consequentemente, a anulação do processo? No civil é diferente, né? O cara perdeu, já era. Mas no criminal não tem essa conotação. Se a pessoa que está se respondendo no processo criminal, por se tratar da liberdade da pessoa, caso ele venha perder o rol, o juiz não pode, de repente, sei lá, fazer alguma diligência no sentido de pessoa não ser prejudicada, né, em função daquela negligência do advogado? O rol não é a defesa. O rol é um elemento da defesa, né? Não é isso? Eu poderia fazer uma defesa sem ter nenhuma testemunha. Né? Então, a defesa não se resume a apresentar um rol de testemunhas, né? Por exemplo, se eu não apresentar defesa nenhuma, né? Quer dizer, se o réu não apresentar nenhuma defesa, o juiz, terminando o prazo, o que ele vai fazer? Ele vai acionar a Defensoria Pública, na impossibilidade dessa nomear um advogado, né? Que a gente chama de dativo, nomeado, né? Onde esse advogado nomeado vai ter 10 dias para apresentar essa defesa para complementar, ou seja, o réu não vai ficar sem defesa, não existe um processo criminal sem defesa. Mas o rol de testemunha, ele morre, né? Ele preclui, né? Ele preclui no prazo da defesa preliminar. Ocorreu a defesa preliminar sem testemunha ou com um rol de A, B e C, teoricamente, você não tem mais prazo para mexer nesse rol. Se você apresentou a defesa e não colocou o rol, é como se fosse um rol sem testemunhas. Você não apresentou a defesa, aí tudo bem. Se não apresentou a defesa, o juiz vai acionar a Defensoria Pública ou um advogado dativo e vai abrir novo prazo para ele fazer a resposta preliminar. Nesse novo prazo, ele vai ter a oportunidade de apresentar o rol, né? Mais uma vez apresentado... Então tem uma segunda oportunidade, então, no caso do rol? Teria uma segunda oportunidade? Não seria a segunda oportunidade, seria o segundo advogado, né? Porque
o primeiro advogado, por exemplo, não compareceu aos autos, o juiz estaria nomeando um outro advogado para que compareça. No primeiro comparecimento dele, ele vai apresentar esse rol. Agora, te pergunto, doutor, mas se tem um processo que é matéria fática, né? E a testemunha ela é fundamental, porque isso não adianta você, como advogado, fundamentar. Você pega um processo que é matéria fática, você vai argumentar, colocar doutrina, jurisprudência, e você tem a prova, o apoio da prova, a prova oral. Quando o juiz verificar que a parte não apresentou o rol de testemunha, o processo totalmente interligado à prova oral, a ampla defesa totalmente fica prejudicada, não fica? A pessoa já praticamente está condenada, né? Um processo que envolve matéria de fato, né? Você não acha, não? O advogado não apresentando um rol de testemunhas, automaticamente está dando a própria condenação do seu cliente, porque matéria fática. Ele precisa da prova testemunhar, não tem, ele não oferece o rol no prazo oportuno, você não acha, não? Na sua avaliação? Nesse caso, o que ocorre? Você tem as testemunhas dos dois polos da ação, né? Seria do Ministério Público e da Defesa, né? E você também tem o rol de testemunhas do juízo. Ou seja, a qualquer momento, num processo criminal, o juiz pode pedir diligência e ouvir testemunhas. Inclusive, testemunhas da testemunha. Ou seja, a testemunha, durante o testemunho dela, ela cita algumas pessoas. O juiz, para validar o seu convencimento, às vezes ele vai fazer o quê? Ele vai intimar essas pessoas que foram citadas durante o testemunho, né, como testemunhas do juízo. Inclusive, essa é a saída que o advogado tem para incluir testemunhas. Como o Código de Processo Penal ele encerra o rol de testemunha após a resposta preliminar, quando o advogado tem a intenção de acrescentar, ele peticiona ao juiz que inclua como testemunhas do juízo a pessoa, já que ele tinha colocado a B e C, a pessoa C, D e E, quem ele queira. Só que fica a critério do juiz, porque como não é uma testemunha dele, não é um direito dele ouvir aquelas testemunhas. É simplesmente uma indicação que ele está fazendo para o direito do juízo, né? Uhum. Até a gente comenta muito que um processo criminal, né? Às vezes o foco não é nem tanto fazer a justiça, quer dizer, é o que se quer chegar no final, né? Mas a base de um processo é encontrar a verdade. Primeiro você tem que encontrar a verdade para depois tentar fazer a justiça. Então, ouvir testemunhas é um caminho para se chegar na verdade dos fatos, né? Mas não é o direito da defesa, passa a ser um direito do juízo, né? Geralmente, o juiz, se entender que aquelas testemunhas são relevantes, ele claramente vai ouvir, mas a técnica é solicitar ao juiz, uma vez que seu prazo de elencar testemunhas já tenha precluído lá atrás, né? Perfeito. Não, perfeito, ficou bem clara a sua resposta aí. E quais são os motivos previstos para a troca de testemunhas em um processo criminal? Se é possível fazer a troca de testemunhas, né? No caso, como no Código de Processo Criminal não existe essa figura da troca de testemunha, mas o processo criminal ele versa usar o CPC como subsidiário a ele. No CPC, coloca que a testemunha ela pode ser substituída se ela morrer. Eu elenco A e B e a testemunha B falece. Então, se a testemunha B falece, eu aplicando subsidiariamente o Código de Processo Civil, eu vou ter lá, se eu não me engano, é no 451 do Código de Processo Civil, os motivos para a troca de testemunha. E como no processo criminal é silente com relação a isso, eu aplico o CPC e troco se a testemunha faleceu. Outra coisa é se a testemunha está enfermo, mas enfermo numa condição que ele não possa ser ouvido em juízo. A pessoa está dentro de uma UTI no dia da audiência, como que você vai ouvir essa pessoa em juízo? Então, eu posso substituir ela por outra. E outra coisa é a mudança de endereço. Às vezes, essa testemunha ela muda de endereço. Eu informo um endereço,
essa pessoa muda de endereço sem que as partes saibam disso, e ela não é localizada. Se ela não é localizada, ela não sabe nem da audiência, ela não vai comparecer, ela não foi intimada. Então, quando ela não tem a possibilidade de localização dessa testemunha, ela pode ser substituída também. Mas é um rol taxativo, né? Falecimento, enfermidade, perda de endereço. Então, o rol taxativo tem outras situações, só tem essas três, então, né? Exatamente. Questão de falecimento, né? E a outra não localização, não é isso? Exatamente. E tem como incluir novas testemunhas fora desses casos? Não, né? O CPC não prevê, né? O CPP, né? O Código de Processo Penal não prevê, mas é o que a gente estava conversando antes. O advogado ele pode pegar e indicar para o juiz para elas serem essas outras testemunhas serem ouvidas como testemunha do juízo, né? O juiz ele pode a qualquer momento, né, além das diligências, requerer ouvir novas testemunhas. O advogado nós não temos essa prerrogativa, assim como o Ministério Público também não, né? A gente tem o nosso prazo, mas o juiz a qualquer momento ele pode incluir. Então é feita uma petição indicando para o juiz, só que aquela questão que a gente colocou vai ficar a critério do juiz ele entender que é importante para ele ouvir aquela testemunha. Então, Marcelo, em relação ao processo penal, ele tem muita semelhança com o processo civil em relação à questão do tempo, porque se pegar algumas ações na esfera civil, como a ação de uso campeão, as próprias ações bancárias também demoram muito tempo. A duração de um processo criminal, ele é muito lento? O processo ele é rápido? Como é que é? Ele via de regra, o processo criminal ele é muito mais rápido, né? Embora a gente fale rápido na justiça, é uma coisa muito relativa, né? Mas ela é muito mais rápida que um processo civil. Mais rápido, né? Mais rápido. Tem um rito mais rápido. A questão de recurso também dá liberdade para o advogado. Liberdade não. O advogado tem vários instrumentos para recorrer, e se, igual no CID, você tem um agravo instrumento, você tem a apelação, acho que é a apelação contra a sentença, o agravo instrumento, uma decisão interlocutória, você tem o embate declaratório, os 3 recursos, depois recurso especial, não passa de 5 recursos no civil, né? Lógico que tem ação rescisória e tal. No penal também, como é que é também? O advogado tem... No penal, o recurso é o recurso em sentido estrito, né? Mas é muito mais limitado do que o processo civil. Na realidade, a questão do criminal, de você ir recorrendo, ele é bem mais restrito do que no processo civil. No processo civil, você tem um leque maior de instrumentos para recurso. No penal não tem agravo instrumento, né? Não tem. Tem o agravo instrumento não existe no penal. Você tem um habeas corpus, que muitas vezes é usado como tipo trancamento de ação, que negócio todo, né? Tem um habeas corpus, você tem uma apelação, né? Deve ter uma apelação de uma sentença. O habeas corpus é como se fosse não é um recurso, né? É como se fosse um processo à parte, né? Até interessante que o habeas corpus é um processo que qualquer cidadão pode fazer, não tem um formalismo, né? Quer dizer, o próprio réu, o próprio preso, né? A própria pessoa que está se sentindo lesada. Entendi. A estratégia jurídica precisa, né? Basta, né? Uma folha de papel. Pode ir lá e impetrar. Mas tem habeas corpus mais técnicos, tipo habeas corpus para trancar uma ação penal, né? Já tem outros habeas corpus que precisam mais de uma coisa mais aprofundada, que tem conhecimento jurídico, né? O HC para trancar uma ação penal, né? O conhecimento jurídico, até, por exemplo, se a gente for para a área da civil, aí, que você tem pequenas causas. Pequenas causas, até 20 salário mínimo, não precisa de advogado, né? Eu vou te falar que dá pena da pessoa quando ela não tem um apoio técnico acompanhando ela. Dando um exemplo na sua área aí bancária, eu tomei um prejuízo de 15 mil reais, está abaixo de 20 salário mínimo, não vou contratar o Ronan, eu vou entrar sozinho. Entrar, infelizmente, entrar para perder. Porque se você tem um advogado qualificado, né, técnico, te acompanhando, é uma coisa. Você entrar sozinho, com a cara e a coragem,
a lei permite, mas é outra coisa. Até porque, no caso, nesse exemplo que eu estou dando, o banco vai entrar com uma equipe técnica qualificada do outro lado. Exatamente, Então, trazendo isso para o penal, é a mesma coisa. Eu posso entrar com habeas corpus sozinho. Não existe habeas corpus que me obrigue a entrar com advogado. Agora, ele vai bater de frente com o Ministério Público, que geralmente é um corpo bem qualificado. Com certeza, né? Existe toda a tramitação também, que às vezes o processo não é só entrar, você acompanhar o processo, né? O que você pode fazer se o pedido foi indeferido, né? É outro papo. É igual a pessoa que vai numa delegacia, vai depor na delegacia, com o advogado, eu não mexo na criminal, deixa bem claro, né? Mas com o advogado é bem diferente quando a pessoa vai sozinha. Ela pode ir sozinha, mas o acompanhamento do advogado, ele mesmo ele garante ali, né, os seus direitos, né? Para que não tenha abuso de autoridade, delegado, da autoridade policial, etc. E tal, né? É verdade? Tem gente que vai delegacia sozinho. Eu acho também não só a questão de você não ser pressionado, aquelas etc., mas o advogado acompanhando a delegacia. A delegacia, no caso de um processo criminal, é o primeiro passo, né? As ações geralmente nascem dentro de um inquérito policial, né? Ali é chamada colheita de provas, né? Que ali vai colhendo as provas e tal. Exatamente. Então, você ter um advogado, o advogado não só vai proteger os seus direitos, né? Como também ele pode fazer perguntas dentro dessa oitiva e já começar a abrir, vamos colocar aí, abrir os olhos do investigador, né, da Polícia Civil, sobre o real fato que está ocorrendo. Muitas vezes, e não como a gente fala, muitos não é poucas, né? O réu, o que está sendo acusado como réu, às vezes, ele é a vítima. Então, e sem um advogado, sem uma pessoa técnica acompanhando ali, eu acho que a pessoa fica numa desvantagem muito grande. É igual a gente fala assim, um elo comparativo, né? Usando até uma metáfora aqui, igual time de futebol. Time de futebol tem os craques, mas sem treinador é uma coisa, com treinador é outra, né? É engraçado isso, né? Os caras jogam futebol, mas pega um time sem treinador. No final é uma bagunça, né? Agora você pega um treinador que vai organizando o time, mais ou menos isso. Você entrar num processo, seja civil, seja criminal, seja de especial, enfim, sem advogado, porque a pessoa não é técnica, a pessoa não sabe o que vai acontecer. Ela não sabe que aquele requerimento pode ser negado, que cabe um recurso, né? No juizado especial, tudo bem que não tem o agravo instrumento, né? No juizado especial, mas a pessoa fica totalmente perdida sem o advogado, sem assistente de advogado, fica totalmente perdida, né? E ela vai do outro lado, vai ter uma pessoa, um técnico lá, um cara, um advogado que trabalha anos lá, ela vai ser engolida, praticamente engolida. Eu fico até com dó também das pessoas que procuram a assistência judiciária, no caso da justiça, sem o amparo do advogado. É meio complicado, entendeu? Chamada economia, assim, em tese, perdão, economia burra, né? Não é verdade? O processo penal, assim como também o processo civil, né? A questão da técnica, infelizmente, ou felizmente, né? Nós não somos julgados por robôs, né? Estão falando hoje muito aí inteligência artificial, essas coisas, mas nós somos julgados por pessoas que têm emoção, têm coração. A gente fala que o juiz não é imparcial, não existe nada imparcial, isso né? Você acordou de manhã, você olhou pela janela, o seu pensamento já muda, né? Então, num dia frio, vou te falar que o juiz julga um pouquinho mais para cinza. Num dia ensolarado, ele julga um pouquinho mais para amarelo, né? E o advogado é um técnico, né? Que milita nessa questão. Não só a questão da lei cru, mas na percepção do que está ocorrendo com o seu cliente. Muitas vezes, dentro de um processo, ele verifica qual a tendência daquele magistrado, ele não pensa só naquela sentença, ele já planta ali dentro daquele processo provas, testemunhais, materiais, já para um eventual recurso que ele vai ter que fazer caso ele perca na sentença. É uma visão que uma pessoa leiga não vai ter. É um preparo que o advogado passa anos para adquirir isso aí, a pessoa não vai ter, fora que a pessoa está na emoção dela tá sendo julgada, né? Isso atrapalha demais. Inclusive, até nós, advogados mesmo, quando temos problema, a gente contrata um outro advogado para resolver o nosso problema.
Pessoal, tivemos que encerrar essa live um pouquinho mais cedo, porque o problema é técnico, né? Começou a chiar muito, não ficou muito legal, não. Aí, infelizmente, tivemos que encerrar essa live, beleza? Peço sua compreensão, mas vai ter outras lives aí, tá ok? Grande abraço aí.